pessoal, tudo bem? Eu tô fazendo um estudo no primeiro livro dos Reis e Deus tem falado muito comigo, e apesar de ter lido a Bíblia já tantas vezes, eu nem sei dizer quantas vezes eu já li a Bíblia por completo, né, de Gênesis a Apocalipse, mas sempre eu me surpreendo, e é por isso que ela é a palavra de Deus, e é por isso que eu amo ler a palavra, eu amo a Bíblia Sagrada, porque Deus sempre tem essa capacidade de me surpreender, de sempre me mostrar que eu preciso aprender. Isso é maravilhoso. Eu tenho feito esse estudo e hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho com você de algo que Deus falou comigo, e eu creio que assim como edificou minha vida, vai te edificar também. Mas, por favor, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, já deixa aí o seu like, já veja se você é inscrito aqui no canal ou não. Se não é, se inscreve e ative o sininho das notificações, e por favor, me siga também lá no Facebook, no Instagram. Lá também tem muito conteúdo bacana para você. Eu tô fazendo esse estudo no primeiro capítulo do livro dos Reis. Inclusive, esses dias eu gravei um vídeo falando sobre um outro aspecto dentro desse mesmo texto. Esse capítulo, ele mostra que um dos filhos de Davi, chamado Adonias, ele usurpa o trono. Davi tá lá, acamado, bem velhinho, doente, mas ele já tinha prometido que Salomão seria o seu sucessor. Na verdade, era uma promessa de Deus. Deus já havia escolhido Salomão. Mas Adonias, príncipe, também vai lá e usurpa o trono, tem toda uma situação, ele arma toda uma estratégia. É bem interessante essa história, eu recomendo que depois que acabar aqui o vídeo, você dê uma lida nesse capítulo 1, que é muito interessante. Mas hoje eu quero me deter apenas em um ponto que eu considero muito importante. Esse texto, ele vai relatando todas as ações de Adonias, o que ele faz para conseguir usurpar o trono, a forma como ele age. E o que me chama a atenção é que no versículo 6 diz que Davi sabia de tudo, porém ele não falava nada, ele não confrontava Adonias. Aí você pode dizer, será que é porque ele estava velho, cansado, doente? Mas infelizmente não era por isso. Essa era uma característica de Davi e, na minha opinião, era um grave defeito. Para mim, um dos grandes defeitos de Davi era o fato de nunca confrontar os filhos. Davi parece que não gostava muito de puxar a orelha dos filhos, de mostrar onde eles estavam errando. Parece que ele não curtia muito aquilo que é base na tarefa, na missão de ser pai. Porque o pai existe para educar, o pai existe para corrigir, para mostrar o caminho. A ordem natural das coisas é essa. Essa é a ordem natural da vida, né? Os pais ensinam os filhos. E quando o filho faz alguma coisa errada, é dever do pai corrigir, é dever da mãe corrigir. Isso é a vida, isso é a ordem natural, é a lei natural da vida, e a Bíblia nos mostra isso. Até mesmo Deus nos trata dessa maneira. Olha o que ele diz: eu castigo o filho a quem eu amo, eu castigo aquele filho a quem eu quero bem, eu corrijo. Deus nos ensina como funciona esse amor de pai, esse amor daquele que tem o dever de conduzir o seu filho no caminho que deve andar. Mas Davi não gostava de confronto. E muitas vezes aqui eu já falei para vocês que a gente precisa evitar certos conflitos, certos confrontos. A gente precisa aprender a diminuir nossas batalhas, como diz sabiamente Dr. Mike Murdock. A gente precisa, claro, evitar alguns conflitos, alguns confrontos que muitas vezes são desnecessários. Mas aqui é um ponto que é completamente diferente. Aqui é um pai que é covarde na hora de exercer a sua função de pai. Se você estudar a Bíblia, você vai perceber que ele agia assim com todos os filhos. Ele age assim com Absalão, ele age assim com Amnon, ele age assim com Adonias. Ele tinha essa dificuldade de chamar o filho para conversar, corrigir. Como rei, quando ele tinha que enfrentar uma batalha, uma guerra, ele era forte, destemido, corajoso. Mas como pai, ele era covarde. Ele não conseguia confrontar os filhos, ele não conseguia lidar com situações básicas, e por conta disso, muitas tragédias aconteceram na família de Davi. Eu acho interessante que nesse versículo 6 é como se Davi fingisse que nada estava acontecendo. Sabe aquela mania de algumas pessoas de empurrar a sujeira para debaixo do tapete para ninguém ver? Tem muita gente que faz isso, né? Eu vou tentar esconder aqui ou fingir que nada está acontecendo. Eu vou fazer de conta, deixa isso para lá. Vamos tentar abafar. Você só vai ver Davi tendo diálogo com Salomão. Com Salomão ele conversa, para Salomão ele conta segredos que Deus tinha falado para ele compartilha coisas poderosas, coisas especiais. Ele tem todo um relacionamento
relacionamento muito mais harmonioso com o Salomão. Mas a Bíblia diz que Salomão era um homem de paz, provavelmente um cara de um temperamento muito mais tranquilo. E enquanto Davi estava vivo, Salomão nunca deu trabalho a Davi. Pelo contrário, era um filho que dava orgulho. Entretanto, os outros filhos, os filhos mais velhos, em muitos momentos, eles fizeram coisas terríveis, mas Davi tinha dificuldade de chamar a atenção. E analisando toda a história de Davi, essa forma que, na minha opinião, era uma forma errada de lidar com os seus filhos problemáticos, eu aprendo que evitar confrontos nem sempre é a solução. O problema não vai desaparecer pelo simples fato de você fingir que não tá vendo. Eu vou fazer de conta que não tá acontecendo. Eu vou deixar pra lá, quem sabe isso aí vai passar, vai passar. Isso nem sempre acontece. Muitas vezes o problema vai se transformar numa coisa muito maior. Foi o que aconteceu no caso de Absalão, foi o que aconteceu no caso de Amnon. Uma tragédia aconteceu, porque Davi fingiu que não estava acontecendo nada, que não estava vendo. Existem situações que só mudarão quando houver confronto. Existem problemas que você só vai conseguir resolver quando você encarar esse problema, quando você tratar a questão. Não adianta, sabe, fingir que não tá acontecendo. E quando eu falo de confronto, gente, eu não tô falando de briga, de guerra, de contenda, de violência, não é nada disso. Confrontar é você tratar a situação. Qual seria a maneira correta de Davi confrontar Adonias? Chamando Adonias para conversar. Esse confronto, ele começa com uma conversa. O diálogo é um negócio tão poderoso, sabe, que quando a gente usa da maneira correta, a gente consegue evitar e resolver tanta coisa. Mas é incrível como tem gente que tem dificuldade de tratar as questões, principalmente no âmbito familiar. A gente tá vendo aqui um pai que era um rei, não era um pai qualquer, um rei. Mas não conseguia tratar com os filhos, não conseguia corrigir os filhos. Tem muita gente que tá vivendo hoje, talvez você tá me assistindo agora, talvez o seu problema seja o mesmo de Davi. Você não consegue conversar, você não consegue tratar, você acha que fingir que nada está acontecendo é melhor. E eu volto a dizer, muitos problemas só vão ser resolvidos quando você tratar esse problema, quando você encarar esse problema, quando você confrontar esse problema, quando você chamar as partes envolvidas e falar a real, e ser franco, e ser direto, e ser aberto, repreender o que precisa ser repreendido, corrigir o que precisa ser corrigido. Davi teve muitos problemas, teve uma vida cheia de problemas, porque não conseguia confrontar e corrigir os próprios filhos. Você que é pai, você que é mãe, que não seja o vizinho, que não seja o parente, que não seja o amigo, que aponte o erro dos seus filhos. Seja você aquele que vai dizer: filho, você está errando nisso. Que seja você o primeiro a colocar ordem na sua casa. Que seja você aquele que enxerga as situações e que trata as questões. Eu espero de verdade que essa palavra edifique a sua vida, abra os seus olhos para algo que pode estar acontecendo com você. E se de repente não está acontecendo com você, mas você conhece alguém que está passando por essa situação de Davi, você conhece algum pai que não consegue confrontar o filho e o filho está muitas vezes prejudicando esse pai, ou uma mãe que está aí sofrendo por causa da filha que ela não consegue tratar, compartilha esse vídeo com essa pessoa para que os olhos dela se abram e ela possa tomar a atitude correta, fazer a coisa certa e não passar pelas tragédias que Davi passou. Mais uma vez eu peço que você deixe aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Me siga também lá no Facebook e no Instagram. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.